Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. Ezequiel capítulo 41. Versículos do 1 ao 26. Vamos à leitura. Então me levou ao templo, e mediu os pilares, 6 covados de largura de um lado, e 6 covados de largura do outro, que era a largura da tenda. E a largura da entrada, 10 covados, e os lados da entrada, 5 covados de um lado e 5 covados do outro. Também mediu o seu comprimento, de 40 covados, e a largura, de 20 covados. E entrou no interior, e mediu o pilar da entrada, 2 covados, e a entrada, 6 covados, e a largura da entrada, 7 covados. Também mediu o seu comprimento, 20 covados, e a largura, 20 covados, diante do templo, e disse-me: Este é o Santo dos Santos. E mediu a parede da casa, 6 covados, e a largura das câmaras laterais, 4 covados, por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e elas entravam na parede que tocava na casa pelas câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todo o redor da casa, por isso que a casa tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia mais alta pelo meio. E olhei para a altura da casa ao redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 covados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 covados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam por dentro. E entre as câmaras havia a largura de 20 covados por todo o redor da casa. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte, e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 covados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, do lado do ocidente, da largura de 70 covados, e a parede do edifício de 5 covados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 covados. Assim mediu a casa, do comprimento de 100 covados, como também o lugar separado, e o edifício, e as suas paredes, 100 covados de comprimento. E a largura da frente da casa, e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 covados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 covados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas, e as galerias em redor nos 3 andares, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. No espaço em cima da porta, e até na casa, no seu interior e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado, assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar de madeira era de 3 covados de altura, e o seu comprimento de 2 covados, os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira, e disse-me: Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. E as portas tinham 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para outra. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas, e palmeiras, de um e de outro lado,
pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas través. Ezequiel capítulo 42. Versículos do 1 ao 20. Vamos à leitura. Depois disto fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do lugar separado, e que estavam defronte do edifício, do lado norte. Do comprimento de 100 covados, era a entrada do norte e a largura era de 50 covados. Em frente dos 20 covados, que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 covados de largo, do lado de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo e as do meio do edifício. Porque elas eram de 3 andares, e não tinham colunas como as colunas dos átrios, por isso desde o chão se iam estreitando, mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 covados de comprimento. Pois o comprimento das câmaras, que estavam no átrio exterior, era de 50 covados, e eis que defronte do templo havia 100 covados. Por baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o lado do oriente, diante do lugar separado, e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho que havia diante delas era da aparência das câmaras, que davam para o norte, conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme os seus padrões, e conforme as suas entradas. E conforme as portas das câmaras, que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, do caminho em frente do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse, as câmaras do norte, e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas, e a oferta de manjar, a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E, acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e a mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas, com a cana de medir, ao redor. Mediu o lado do norte, com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu também o lado do sul, com a cana de medir, 500 canas. Deu uma volta para o lado do ocidente, e mediu, com a cana de medir, 500 canas. Mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento, e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano.